Bom dia a todos. Professor Antônio Cardoso Pinto, do Departamento de Morfologia. Hoje vamos falar a respeito de vasos da cavidade pélvica e do membro inferior. Recordando a aorta abdominal, na altura de L4 ela vai se dividir em artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda, aqui representada. Na altura de L5, nós vamos ter a divisão em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Artéria ilíaca externa que depois vai em direção ao membro inferior. Aqui, artéria ilíaca externa, aqui artéria ilíaca interna. Do ponto de vista didático, a gente pode dividir a artéria ilíaca interna em duas divisões. Uma divisão anterior, que está aqui representada e que vai ter ramos parietais e viscerais, e uma divisão posterior, aqui representada, que vai ter ramos única e exclusivamente parietais. Quais são esses ramos parietais? O primeiro é um ramo que sai e vai em direção à região lombar, aqui representada a artéria iliolombar. A maior artéria dessa divisão, a artéria glútea superior. A artéria glútea superior é facilmente identificada porque ela está posicionada entre o tronco lombosacral e a raiz plexual S1. Está aqui. Ela vai em direção à face posterior da pelve e vai ser responsável por irrigar os músculos e a parede posterior da pelve. E por fim, algumas artérias que saem e acompanham as raízes plexuais, que estão aqui representadas, que são as artérias sacrais laterais. Teria uma aqui, se a gente dissecar, encontraria outra nesta posição. Na divisão anterior, que está aqui representada, nós vamos ter vasos viscerais e vasos parietais. A primeira artéria é essa que está representada aqui, que é a artéria umbilical. A artéria umbilical, que é importante na vida intrauterina, pois leva o sangue em direção à placenta para que ele possa ser oxigenado, e após o nascimento ela vai se obliterar e ela vai permanecer pérvia até a emissão dessa pequena arterinha que está aqui, que é a artéria vesical superior, que vai ser responsável por irrigar a parte superior da pelve. Desse tronco da divisão anterior, nós vamos ter três artérias importantes. Vamos ter aqui representada a artéria parietal glútea inferior, saindo em região posterior, que está aqui representada, a artéria pudenda interna. A artéria pudenda interna, que tem três ramos importantes, que os ramos perineais, retal inferior e a artéria dorsal do pênis ou do clitóris. E por fim, essa artéria aqui representada, que vai em direção ao reto, tá certo? Que é a artéria retal média. A artéria retal média, ela vai dar um ramo, que está aqui, no homem, que vai ser a vesical inferior, que vai ser responsável por irrigar a porção baixa da bexiga. E da retal inferior que sairá as artérias prostáticas, que vão irrigar a próstata. Aqui a gente tem a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa, ela tem dois ramos significativos, que é a artéria epigástrica inferior e a artéria que vai subir posteriormente ao reto abdominal e vai se encontrar com a epigástrica superior, tá certo? E vai formar uma anastomose parietal posterior. E essa outra artéria aqui representada, que é a artéria circunflexa ilíaca profunda. Nessa peça a gente encontra a artéria obturatória. A artéria obturatória, que a gente faz o diagnóstico por ver ela penetrando no forame obturatório, tá certo? Obturador, forame obturador, tá?
Essa artéria, normalmente, ela sai da divisão anterior da artéria ilíaca interna, e 1/3 dos indivíduos ela sai da artéria ilíaca externa, como representado nessa peça. A artéria ilíaca externa, quando ela passa embaixo do ligamento inguinal, ela muda de nome e passa a se chamar artéria femoral. A artéria femoral ela vai ter alguns ramos superficiais nessa região topográfica que a gente chama triângulo femoral, que é limitado pelo músculo sartório, pelo adutor magno e superiormente aqui pelo ligamento inguinal. Tá? Aqui nós vamos encontrar, saindo a artéria epigástrica superficial, nós vamos encontrar duas pudendas, as pudenda interna superficial e profunda. Aqui a gente só tem a superficial. E nesta região aqui, ó, não está representada, mas acompanhando o ligamento inguinal externamente, a gente teria a artéria circunflexa ilíaca superficial. Ainda no triângulo femoral, a gente tem a emissão da principal artéria, ramo da artéria femoral, que é a artéria femoral profunda. A artéria femoral profunda, ela caminha em direção à face posterior da coxa, tá certo? Emitindo 4 ramos perfurantes. Aqui a gente consegue identificar um ramo perfurante, tá certo? Que irriga a musculatura posterior. Logo na emergência da artéria femoral profunda, a gente tem a presença das duas artérias circunflexas ilíacas femorais, tá certo? A circunflexa ilíaca femoral lateral, e nessa peça não identifiquei a artéria circunflexa ilíaca medial, tá? Se a gente descer um pouco mais, aqui a gente ainda vai encontrar um outro ramo, tá certo? Aqui representado, que é a artéria genicular descendente, ou descendente do joelho. Dá para a gente ver nessa apresentação ainda, falando da drenagem superficial do membro inferior, a veia safena magna. A veia safena magna que se origina no plexo dorsal do pé, tá certo? Caminha pela face medial da perna e da coxa e vai desembocar aqui na veia femoral, que está aqui representada. A veia femoral, a desembocadura da safena magna na veia femoral. Nessa região também a gente tem a desembocadura, as pudendas superficiais e profundas externas, a veia circunflexa ilíaca superficial e a veia epigástrica superficial, que nessa peça não está representada. A artéria femoral, quando ela passa no hiato do adutor, ela muda de nome e passa a se chamar artéria poplítea. A artéria poplítea, ela vai até a borda inferior do músculo poplíteo, aonde vai ocorrer a divisão entre a artéria tibial anterior e tibial posterior. Na região da fossa poplítea, a artéria poplítea, ela vai emitir 4 ramos. Ela vai emitir as artérias superiores, medial e lateral do joelho, as artérias medial e lateral inferiores do joelho. E um ramo que está aqui representado, que sai em direção à articulação do joelho, que é a artéria média do joelho, a genicular média, que vai ser responsável por irrigar os ligamentos cruzados do joelho. Aqui nós temos a artéria poplítea se dividindo em 2 artérias. Ó. A artéria tibial anterior, que a gente sabe que é a artéria tibial anterior, porque ela vai em direção à face anterior da perna. Ela vai perfurar a membrana interóssea e vai em direção à face anterior da perna. E aqui a artéria tibial posterior. A tibial posterior ela continua descendo,
e aqui ela vai emitir o seu maior ramo, que é a artéria fibular, que vai em direção à face lateral da perna. A artéria tibial posterior, ela percorre entre os músculos e vai sair aqui posteriormente ao maléolo, tá certo? Aqui tibial posterior, ela sai posteriormente ao maléolo. Uma outra veia superficial que a gente tem nessa região é a veia safena parva, que também se origina no plexo dorsal do pé, tá certo? Na região do maléolo lateral, e ela vem desembocar aqui na veia que está aqui representada, que é a veia femoral, tá certo? Veia femoral não, desculpa, veia poplítea. A tibial posterior, ela na planta do pé vai se dividir em artéria plantar lateral e plantar medial, e na face anterior, a artéria tibial anterior, após passar o retináculo, ela passa a se chamar artéria dorsal do pé. A artéria dorsal do pé se continua e ela vai ser responsável por emitir uma artéria aqui, que é a artéria arqueada, e vai dar um ramo também, que a gente chama ramo plantar profundo, que vai ser responsável pela formação do arco plantar profundo arterial.